Causa, o Instituto Locomotiva de Pesquisa. Quem vai estar com a gente agora é o Renato Meirelles, que traz os resultados, números da pesquisa inédita sobre o racismo no Brasil. Tudo bem, Tegora? Bem-vindo, Renato. Obrigado. Tudo bem, Silvio? Prazer enorme estar aqui com você e um privilégio falar sobre o resultado dessas pesquisas que vão colocar números nessa história da sociedade brasileira que levou ao racismo estrutural que você, como outros, apontaram muito bem ao longo da sua carreira. Bom, Renato, bem-vindo mais uma vez. Temos aqui dois integrantes do Comitê Externo Independente de Livre Expressão sobre Diversidade e Inclusão, uma importante iniciativa do Carrefour. Então, começando a pergunta, Renato, como tem sido esse encontro de visões, de quem lança um olhar para a história com quem analisa o presente para sondar o impacto cotidiano do racismo? Eu sou branco, como você pode perceber. Eu percebi. O povo também. Sou a terceira geração de universitários da minha família. Eu sou homem, eu sou heterossexual. Eu estou no topo da pirâmide da desigualdade no Brasil. Eu posso estudar e enxergar com números a realidade do racismo no Brasil. Mas eu não vivi isso. Eu não vivi isso. O que me parece é que não é justo que as pessoas sejam tratadas diferentes por conta da cor da sua pele. Não é justo que as oportunidades de negros e brancos sejam diferentes por conta da cor da sua pele. E o que os números vão nos mostrar aqui, os números são muito importantes nesse momento em que se questiona a verdade factual, são que, infelizmente, a cor da pele influencia na oportunidade das pessoas. Renato, vou deixar o palco com você. Muito obrigado. Vou assistir dali. Bom, queria muito, Silvio, agradecer você pelas aulas que a todo momento você nos dá, por levar a uma reflexão sem ódio e constatação sobre essa realidade da desigualdade brasileira. E dizer que os números que nós vamos mostrar agora, os números que nós já conversamos muitas vezes, nada mais são do que a expressão do que você falou nos últimos 20 minutos. Super obrigado, Silvio. Eu que agradeço, meu amigo Renato. Renato, você tem feito um trabalho fenomenal, um trabalho importantíssimo, dando sentido, né? E mais do que dando sentido, né? Você tem fornecido subsídios para que as teorias, para que as explicações sobre o fenômeno racial no Brasil, eles se conectem com a materialidade, com a vida cotidiana, né? Ou seja, toda boa teoria, ela tem sempre que buscar as mediações com a realidade. Eu acho que o seu trabalho ele tem feito isso, né, no Instituto Locomotiva. Então eu que agradeço, né, a possibilidade de poder dividir, né, as trincheiras consigo e poder aprender também bastante, porque aprendo bastante com o trabalho que você tem feito. Super obrigado, Silvio. Acompanhe os números junto com a gente. Eu queria te dizer, meu amigo, que você me inspira, de verdade. Bom, pessoal, nós tentamos compilar aqui a última pesquisa do Instituto Locomotiva, desenvolvido pelo Grupo Carrefour, sobre os diferentes retratos do racismo no Brasil. Nós ouvimos para essa pesquisa mais de 1.630 brasileiros, de 72 cidades, homens e mulheres, brancos ou negros, mas brasileiros que ou naturalizam racismo ou sofrem com esse racismo. Nós vamos mostrar nesse estudo que, infelizmente, o racismo está mais presente do que todos nós gostaríamos que estivesse. Mas vamos mostrar também uma realidade de oportunidades, onde toda a sociedade ganha com a luta antirracista. Em primeiro lugar, vamos deixar claro que nós não estamos falando de um nicho de brasileiros. Nós estamos falando da maioria absoluta dos 213 milhões de brasileiras e brasileiros.
São 119 milhões de negros no Brasil. 20 milhões que se identificam como pretos. 99 milhões que se identificam como pardos. Um contingente de pessoas que consomem, que votam, que produzem, que trabalham e que têm muito menos oportunidades do que a população branca para conseguir conquistar os seus sonhos. O primeiro número que mostra essa realidade é quando nós olhamos a quantidade de negros que pertencem à classe A e B, aquela camada mais rica da população brasileira. Apenas 2 de cada 10 brasileiros negros pertencem às classes A e B. Desculpa, pertencem à classe A e B. Já os brancos, e nós estamos chamando de brancos aqui os brancos, os asiáticos, os indígenas, 42% pertencem à classe A e B. Mais do que o dobro do que da população negra. Quando nós invertemos e olhamos no Brasil a quantidade de pessoas que pertencem aos mais ricos da população brasileira, nós vimos que 2/3 dos mais ricos são formados por brasileiros brancos. Quando nós olhamos, por outro lado, para a base da pirâmide de renda, o número se inverte. 3/4 das classes D e E são formadas por negros. Por que isso acontece? Será que é porque os negros não têm a mesma capacidade que os brancos? Ou será que os negros não tiveram as oportunidades que os brancos tiveram para conseguir ganhar dinheiro, construir sua vida, sustentar a sua família? Uma pista que vem desde o tempo da escravidão tem a ver com o acesso ao ensino superior. Em que pese a situação ter mudado com a política de cotas e de inclusão, apenas 11% da população negra tem curso superior. Esse número sobe para 25% na população branca. Mas mesmo antes da universidade, o acesso às oportunidades são bastante diferentes. Muitos dos que estão nos assistindo agora são dirigentes de empresas, donos de empresas, grandes executivos. Eu gostaria que de verdade vocês lembrassem e olhassem agora para a realidade do filho de vocês. E vamos ver o quanto que essa realidade se assemelha à realidade que eu vou mostrar agora. A realidade dos jovens e das crianças negras do nosso Brasil. Eles enfrentam uma série de barreiras para conseguir se inserir no mercado de trabalho, mas também para construir o seu capital cultural e o seu capital social. 91% das crianças e jovens negras no Brasil estudam em colégios públicos. 89% nunca tiveram oportunidade de fazer um curso de idioma. O seu filho já está estudando inglês? Ele estuda e cresce num colégio bilíngue? 89% das crianças e jovens negras no Brasil não tiveram essa oportunidade. 3/4 das crianças e jovens negros nunca receberam nenhum tipo de qualificação profissional. Nenhum tipo de qualificação profissional. Toda essa realidade, essa triste realidade, nos mostra um pano de fundo que faz com que o preconceito racial, infelizmente, muitas vezes seja naturalizado entre os brasileiros. Esteja permeando a sociedade brasileira de uma forma muito maior do que a população branca poderia perceber. Hoje, felizmente, praticamente não existe divergência na sociedade brasileira sobre a existência do racismo. A ampla maioria dos brasileiros sabe
que existe racismo no Brasil. No entanto, quando nós perguntamos se ele se considera uma pessoa racista, esse número cai para apenas 4%. Apenas 4%. Ou seja, o Brasil é racista, mas racistas são os outros. Infelizmente, o brasileiro não se percebe como racista. Não entende ainda as dimensões do racismo e como isso afeta a todos, mas, obviamente, afeta ainda mais a maioria da população brasileira formada por negros ou pardos no país. Apesar de assumir a luta contra o racismo, 85% dos brasileiros hoje se posicionam contra o racismo. O racismo, como sendo algo da sociedade, ainda é visto como um defeito individual, como um problema moral, como Silvio Almeida nos explicou aqui muito bem. 64% acham que o racismo está na sociedade brasileira. E parte acha que é apenas presente em algumas pessoas. Quando se reduz o debate do racismo ao debate moral, as discussões estruturais que nos levam a entender e a mudar essa realidade perdem força no nosso país. Quando nós perguntamos se o combate ao racismo é uma luta apenas dos negros, é uma luta de todas as pessoas, felizmente, a maioria dos brasileiros considera que é uma luta civilizatória. É uma luta de todos contra a exclusão. No entanto, e esse é um dos números que talvez mais levem à reflexão nesse nosso estudo, é que 59% dos brasileiros, na sua grande maioria formado por brasileiros brancos, acham que é possível existir o racismo contra pessoas brancas, que as pessoas brancas também podem ser vítimas desse racismo. Eu nunca ouvi falar que alguém morreu no Brasil ou no mundo por ser branco. O que eu vejo nas páginas do noticiário todos os dias são pessoas morrerem por serem negras. Então, do mesmo jeito que não é possível dizer que existe racismo reverso, não é possível admitir o conceito de que existe racismo contra brancos no Brasil. Ninguém morre por ser branco no nosso país. Mesmo reconhecendo a existência desse racismo, no entanto, a maioria ainda critica a existência do que eles chamam de patrulha do politicamente correto. Existem um contingente significativo ainda de brasileiros, também na sua maioria homens e brancos, que concordam com a frase que a patrulha do politicamente correto está deixando todo mundo muito chato. 6 de cada 10 brasileiros concordam com essa frase. Muitas vezes não entendem que o humor é uma das estratégias para se perpetuar o racismo. É uma das estratégias que sempre foram utilizadas para manter uma posição de poder. O humor que também acontece no machismo, quando se faz uma piada sobre a mulher estar em TPM ou por ter supostamente menos neurônios do que os homens. O humor que é utilizado, como nós vimos num programa de televisão, para falar do cabelo de alguém. A narrativa do politicamente correto serve para tentar deixar mais light o racismo que é responsável por boa parte da desigualdade do nosso país. 27% dos brasileiros concordam com a frase: não vejo problema em fazer piadas com pessoas negras.
27% dos adultos brasileiros são 44 milhões de brasileiros adultos. 44 milhões de pessoas que não se importam em fazer piadas racistas. 14% concordam com a frase: na minha opinião, cabelos crespos são feios, ou passam uma impressão de desleixo e falta de cuidado. São mais de 22 milhões de brasileiros que se acham no direito de julgar o outro pela aparência. A pergunta que eu faço para cada um de vocês que está nos assistindo agora é se vocês, depois de todos esses números, conseguem acreditar que existe igualdade de oportunidade, que os jovens negros têm no Brasil as mesmas oportunidades que os jovens brancos. O Celso Ataíde, o fundador da Central Única das Favelas, vai nos contar daqui a pouco que mesmo dentro da favela, o jovem branco tem a cara do poder, enquanto o jovem negro tem a cara da miséria. Os negros sofrem bem mais batidas policiais do que os brancos. E crescem nesse estigma da desigualdade. Crescem tendo que superar muito mais barreiras do que os jovens brancos têm que superar para conseguir receber um salário justo. Isso, obviamente, traz um impacto gigantesco no mercado de trabalho. Eu vou dividir alguns números aqui com vocês sobre como essa desigualdade estrutural que nós vimos até aqui na sociedade brasileira, como esse racismo implícito ou explícito que os números nos apontaram, influenciam diretamente na oportunidade desses brasileiros. Em primeiro lugar, 3/4 dos brasileiros consideram que as pessoas negras são discriminadas no mercado de trabalho. Brancos e negros concordam com essa afirmação. Só que nós fizemos um recorte com dados públicos aqui. Nós fizemos um recorte que mostra essa desigualdade. Mas nós quisemos também entender, nessa nossa última pesquisa, o quanto que o preconceito racial está presente no mercado de trabalho. 52% dos trabalhadores pretos já sofreram preconceito no seu ambiente de trabalho. 57% do total de trabalhadores brasileiros presenciaram uma pessoa negra sendo discriminada ou humilhada no seu ambiente de trabalho. Os percentuais aumentam ainda mais entre os trabalhadores negros. Sabe por que esse número é importante? Porque essa é a diferença entre incluir e ser antirracista. Não basta incluir se o ambiente profissional não possibilitar com que essas pessoas se desenvolvam. Não adianta apenas fazer letramento racial com os seus colaboradores se você não defender o seu colaborador quando ele for vítima de racismo por um cliente. O Noel nos disse que não é verdade que o cliente tem sempre razão. E não é. Se o cliente for racista, ele está errado. Ele está cometendo um crime. E o colaborador de cada uma das pessoas e das empresas que estão nos assistindo agora tem que ser encorajados a denunciar o crime de racismo que estão sofrendo. Porque se você não cria um ambiente dentro da empresa onde as pessoas negras possam se desenvolver, nós não mudaremos uma realidade onde mais de 7 de cada 10 chefes são negros. Nós não mudaremos uma realidade que a pesquisa apontou em que 54% acreditam que os brasileiros não reagiriam bem diante de um chefe negro. Talvez esses números resumam com bastante exatidão a necessidade de ser antirracista. Por que não basta incluir, se não for gerado junto com isso um processo muito forte
de letramento e inclusão para a diversidade. Esses números que eu mostro para vocês agora mostram a diferença de brancos e negros por níveis hierárquicos da população. Entre diretores e gerentes, 69% são brancos e apenas 31% são negros. Entre profissionais das ciências intelectuais, 64 contra 36. E conforme vai descendo no nível hierárquico das empresas, menor a presença dos negros. Os negros só são maioria no mercado de trabalho, assim como são na sociedade, nos níveis hierárquicos mais baixos. Então não basta apenas contratar negros, é necessário promover a população negra. Isso é muito importante, porque traz um impacto direto na economia, como esse outro gráfico mostra para vocês. Nós pegamos o nível salarial dos brasileiros. Entre os brasileiros que ganham 60 salários mínimos ou mais, apenas 13% são negros. Entre os que ganham de 30 a 60 salários mínimos mensais, o mesmo número. O número cresce quando cai para de 10 a 30 salários mínimos. Cresce ainda mais de 5 a 10 salários mínimos. Os negros só empatam com os brancos entre os trabalhadores de 1 a 5 salários mínimos e entre aqueles que ganham menos do que um salário mínimo. Os negros são maioria absoluta. Você muda essa realidade com educação, com política de inclusão, mas com as empresas chamando para si a responsabilidade de incluir os negros. Estamos terminando, mas eu gostaria de mostrar um outro lado, que é o lado da oportunidade. Se por um passo de mágica, os negros passassem a ganhar a mesma coisa que os trabalhadores brancos, nós teríamos 921 bilhões de reais a mais no consumo. Nós teríamos 921 bilhões de reais a mais comprando geladeira, fogão, comida, viajando, fazendo o país sair mais rápido dessa crise econômica. Eu estou falando esse número porque, no entanto, mesmo antes de mudar essa realidade, nós temos uma outra constatação. O maior mercado consumidor em número de pessoas no Brasil é formada pela população negra. São 119 milhões de consumidores, que movimentam por ano 1,8 trilhões de reais. Um dinheiro que, na prática, faz com que, se a população negra brasileira formasse um país, seria o 12º maior país do mundo em população. Estaria entre os 30 países mais ricos do mundo. No entanto, mesmo com esse potencial econômico, com a potência formada pela população negra, 69% dos pretos já sofreram preconceito em lojas de shopping, restaurantes ou supermercados. Quase 7 em cada 10 pessoas negras já foram seguidas por seguranças em lojas. Entre as pessoas pretas, esse número sobe para 3/4 dos consumidores, mesmo movimentando um mercado de 1,8 trilhões de reais. Não é diferente a realidade da comunicação, onde as primeiras fotografias representam os rostos que mais representam os brasileiros na visão dos próprios brasileiros. Em segundo lugar, mostramos as mesmas fotografias e perguntamos quais desses rostos são vistos nas propagandas. E nós vemos que que praticamente ninguém que está na parte superior da tela de vocês está presente na parte do meio, que mostra quem aparece na televisão brasileira. Mas a demanda é por diversidade. Quando nós perguntamos quais desses rostos se assemelham mais ao que você gostaria de ver nas propagandas, a linha de cima volta a aparecer. O recado é claro. O brasileiro quer se enxergar na comunicação, nas propagandas e na direção das empresas. Por fim, 84% dos brasileiros acha que a presença de pessoas negras nas propagandas é uma ação importante no combate ao racismo. Apenas 38%
Menos de 4 de cada 10 consumidores brasileiros acreditam que a luta contra o racismo é apoiada pelas maiores empresas do país. Fóruns como o de hoje servem para mudar essa percepção. No entanto, 80% dos brasileiros acreditam que a luta contra o racismo deveria ser apoiada pelas maiores empresas do país. 2 de cada 3 consumidores dizem preferir marcas e empresas que tenham valores, como o da inclusão, parecidos com os seus. Por fim, Taiguara, por fim, cada um de vocês que está nos assistindo, eu gostaria de passar um último recado. Um recado que não é meu, mas dos consumidores brasileiros. Hoje, 85% dos consumidores não comprariam de marcas que de alguma forma não respeitem a diversidade. 81% dos negros afirmam que não aceitam calados qualquer tipo de preconceito na sua comunicação. E praticamente 9 de cada 10 marcas, de cada 10 consumidores, preferem marcas que promovam e apoiem a diversidade racial. Então, se depois de toda a aula do Silvio, se depois de todos os números apontados nessa nossa pesquisa desenvolvida para o Carrefour, se não for por uma questão moral, se não for por uma questão de inteligência, seja por uma questão de inteligência, ignorar a diversidade atrapalha a economia brasileira. Super obrigado pela oportunidade de dividir com vocês um pouco sobre o diagnóstico do racismo no nosso país. Até agora, vem para cá. Incrível esse trabalho que mostra o quanto ainda precisamos avançar, não é? Sobre essa questão racial no Brasil, combatendo a discriminação e promovendo a equidade. E agora, gente, para debater, olha o time que nós reunimos aqui. São 6 CEOs, líderes de suas áreas de atuação. Começando pelo Noel Priu, do Grupo Carrefour, e nossos parceiros Juliana Azevedo, CEO da P&G Brasil, e Marcelo Melchior, CEO da Nestlé Brasil. Além dos CEOs que integram o Comitê de Diversidade e Inclusão do Carrefour, o CEO da Favela Holding e fundador da CUFA, Central Única das Favelas, Celso Ataíde, a CEO da Preta Hub e fundadora da Feira Preta, Adriana Barbosa, e a empresária e CEO da RM Consulting, Rachel Maio. Bom, sejam todos bem-vindos, obrigado, Rachel, minha amiga, e os demais. Muito bom. Renato, é com você. Obrigado mesmo. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer. Depois das provocações feitas pelo Silvio e pela autoridade triste que os números da nossa pesquisa apontaram, poder debater com talvez os mais importantes CEOs e entendedores da diversidade do Brasil a realidade do racismo no mundo corporativo. E, Noel, eu gostaria de começar perguntando para você. E eu queria falar de forma bem direta. Como a morte do João Alberto influenciou todas essas ações que o Carrefour vem implementando? O que mudou na sua percepção sobre o racismo após a morte do João Alberto? O que mudou realmente primeiro digamos, um sentimento não somente das pessoas, dos funcionários, de todas nossas empresas, e ao final foi graças a o comitê independente que nós criamos, foi uma revelação, muitas informações, e nós, ao final, tomamos decisão, primeiro dizer que, guys, não conhecemos bem o que está acontecendo no Brasil, temos que fazer muito mais, já temos ações, e temos que comunicar muito mais fora, não unicamente dentro, e temos que convencer as pessoas, os nossos fornecedores, de realmente acompanhar-nos dentro de um processo que permite, digamos, impulsionar, incentivar, mobilizar todos aqueles que quiserem apoiar o combate ao racismo. Donc, foi brutal para nós, realmente, mas acho que, afinal, vimos que, se de maneira geral as ações de Carrefour eram
ahí podemos decir, un buen nivel cuando hemos entrado en cada departamento. Ya hemos visto que había mucha diferenciación entre uno y el otro y que todo el mundo no tenía la misma oportunidad y a partir de eso nos movilizamos o interno para decir no. No es una sola empresa y cada parte de la empresa y las personas, los funcionarios tienen que tener la misma oportunidad. Y eso que fue realmente una boa decisão, com a ajuda de vocês, e acho que um pouco, digamos, o tema de hoje, a organização deste fórum para compartilhar o que nós aprendimos também com humildade, mas com determinação, sim. Queria deixar meu testemunho aqui, junto com a Adriana, com o Celso, com a Rachel, de que integram junto comigo o Comitê de Diversidade, que não foi um período fácil, mas foi um período de aprendizado bastante constante e intenso nos últimos meses. Mas um compromisso muito grande de mudar uma realidade. Uma realidade, Rachel, eu aproveito da intimidade de quem te conhece há muitos anos, um compromisso de mudar uma realidade que faz com que a sua trajetória profissional, infelizmente, ainda seja uma exceção no mundo corporativo que é formado majoritariamente por CEOs que são homens e por CEOs que são brancos. Qual o caminho para mudarmos essa realidade? Como explicar para quem está nos assistindo agora o que é a diversidade, o que é a inclusão, o que é a equidade, o que é a necessidade de se mudar essa realidade de desigualdade que os números de forma tão autoritária mostraram para todos nós? Oi, Rê. Muitíssimo obrigada por me colocar nesse papel aqui de fala. Rezei muito, me preparei, pedi muito para Deus me fortalecer para que eu pudesse, mais uma vez, dar uma resposta a convite do Carrefour, quando se propôs a tomar a liderança aí nessa batalha que não é fácil, mas vamos mudar essa história, e trouxe outros grandes líderes que se tornaram amigos, não por um acaso. A Ju Azevedo, que está aqui comigo, ela não é minha amiga por um acaso, ela é minha amiga porque ela quer entender sobre diversidade e inclusão há anos. E como fazer a coisa acontecer. O Noel, ele está na minha vida antes do ocorrido com o Roberto Freitas. O Celso, a gente tem um movimento aí, ele tem uma responsabilidade monstro, né, na CUFA, e agora uma responsabilidade de toda hora ter a Rachel batendo na porta para solicitar também algumas cestas e assim por diante. A Adriana, minha mentorada. Então, as pessoas que estão nesse scream aqui não são pessoas que eu conheci ontem e que eu sento para falar sobre diversidade e inclusão a partir deste momento. Não, mesmo o Marcelo, que chega na minha vida agora. Mas o interessante, sabe, Rê, quando você traz dados estatísticos, KPIs, e quando você não me menciona, aí eu trago para mim e falo assim, mais uma vez, eu não faço parte daqueles diretores e gerentes, 31%, porque eu faço parte do 0,4% e eu não quero mais ficar explicando, sabe? Eu não quero que as pessoas olhem de uma forma por que eu estou sentada nessa cadeira. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem assim, ó, como nós podemos colocar mais presidentes em papéis representativos? Não só estampar a diversidade no quadro. Nós precisamos colocar em papéis representativos e ter essa pluralidade de forma genuína como parte do nosso dia a dia. Então, o Carrefour faz parte das grandes empresas, mas as pequenas e médias empresas detectam os talentos.
Então, nós precisamos desse conjunto, sabe, Renato? Para que a gente possa fazer essa roda girar, mais do que talentos que venham das faculdades de primeira linha, mas talentos. Talentos que vão transformar e inovar. Talentos que vão fazer com que o consumidor, quando você mostrar uma foto dessa e o consumidor entender que ele precisa ver também na fotografia da empresa e além da fotografia de forma genuína dentro no conteúdo, isso tudo só é feito através de letramento, de educação. Por isso que nós precisamos de mais professores Silvios, nós precisamos de mais Afro Hubs, nós precisamos mais feiras pretas por aí, para que as pessoas entendam que a pluralidade tem que estar no olhar também. E quando nós entendermos que essa pluralidade, só concluindo, está no olhar, a gente vai ter líderes sentados onde devem sentar, ou seja, na cadeira de presidente, porque negro, preto, pessoa parda, de pele parda ou retinta como a minha, também pode estar sentado na cadeira de um presidente. Pode e deve, Rachel. Um dos dados da pesquisa que, infelizmente, não deu tempo para a gente dividir hoje, nós já conversamos em vários dos nossos fóruns, é o dado que mostra que todas as soft skills, aquelas características que as melhores escolas de negócio do mundo prezam, estão muito mais presentes na população de periferia, que é majoritariamente negra, do que na população que teve melhores oportunidades. Todo mundo quer um CEO que saiba unir a equipe e trabalhar em grupo. Ou você tem essa característica na periferia, ou você não sobrevive. Todo mundo quer alguém que saiba lidar com o diferente. É na periferia que se aprende a lidar com o diferente. Todo mundo quer alguém que tem o seu sevirômetro, aquela capacidade de sair de diversas situações difíceis com muita criatividade. Tem mais e mesmo assim, no final de semana, fazer um super churrasquinho, né? Exatamente, exatamente. Isso. Aquela galera que sabe fazer rodízio de conta, que paga enfiado, que sabe se virar para fazer o dinheiro render, que entende de economia melhor do que qualquer um de nós aqui. As características que as escolas de negócios de Harvard, que o Fórum Econômico Mundial acabaram de mostrar, são as características que são desejadas para os CEOs. É muito mais fácil ensinar inglês para quem não teve oportunidade do que ensinar essas características para aquelas pessoas que sempre receberam tudo de mão beijada. Por isso que é tão importante esse processo de inclusão. Mas eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o Celso. Eu conheço o Celso desde 2013. Ele fica bravo quando eu falo isso, mas eu confesso que foi amor à primeira vista. Sem medo de errar, o Celso talvez tenha sido o brasileiro que mais salvou vidas durante a pandemia, com o projeto Mães da Favela e com o projeto Panela Cheia. Foram mais de 1 milhão de mães negras que tiveram que comer graças à ação da Central Única das Favelas. Celso, nós acabamos de ter o julgamento do George Floyd nos Estados Unidos. Mas nós sabemos que a realidade que nós vimos lá nos Estados Unidos está mais presente nas favelas do que se pode imaginar. O que precisa ser feito para evitar no Brasil inteiro casos como o do George Floyd ou do João Alberto? O que as organizações podem fazer para mudar essa realidade? O microfone está fechado, Celso. Você está no mudo. Celso, você está no mudo. A orientação era para deixar no mudo mesmo. Eu sou bem obediente. Então, na verdade, Renato, é um prazer estar aqui com vocês todos. É importante quando a gente fala, quando a Rachel fala, por exemplo, do nosso trabalho hoje na frente dessas ações com o Carrefour. Eu acho que é muito importante a gente dizer, quando você fala, por exemplo, que para nós tem sido um momento de muito aprendizado, eu acho que é isso. Ter vindo para poder fazer parte dessa iniciativa, sendo eu, que junto com a CUFA de São Paulo, com o Camburão, onde muitos momentos a gente estava também na Paulista ou também
nas lojas do Carrefour, protestando contra aquela morte, a gente, em algum momento, a gente também fez algumas reflexões, porque isso não é a primeira vez que acontece no Brasil, já houve isso em outro mercado, e o racismo ele se desenvolve de várias maneiras e de várias formas. Porque o racista, na verdade, é a pessoa que entende ou que pensa no racismo, ela só pensa naquela pessoa que ela ofende, que ela chama de macaco. Mas, na verdade, o racismo é o simples ato, é o simples movimento de você perceber aquelas pessoas, ou você se comunicar com aquelas pessoas a partir desse prisma da raça dela. Você pode dar um bom dia, um cumprimento para essa pessoa, mas se você fizer isso diferente da forma como você faz com um branco, seja no seu condomínio, na sua entrada, na sua saída, se é diferente, isso é tratar as pessoas de formas diferentes por conta da sua raça. E, portanto, isso é racismo, mesmo que seja um racismo afetuoso ou recreativo, que acontece muitas vezes. Mas se você dialoga ou percebe as pessoas a partir desse olhar, isso é racismo e pronto. Quando, então, eu já tinha participado de muitos processos, de muitos debates sobre esse tema, quando eu aceito participar deste comitê, apesar de ser independente, trazer um pouco também da nossa reputação para um momento que eu achava fundamental. Quando a gente recebe o convite, eu pensava, eu sou um CEO hoje de 25 empresas. Hoje eu tenho empresa de logística, que, aliás, foi a primeira empresa do grupo que começou numa parceria com a Procter & Gamble, lá atrás, quando trouxeram um monte de gente da Índia, etc., para poder ensinar a CUFA a fazer aquele negócio, e a gente não tem mais uma relação apenas de parceria institucionais de eventos, mas uma parceria que pudesse fazer com que as favelas não apenas consumissem, mas pudesse fazer gestão daquilo que elas consomem. E, a partir daí, esta foi a primeira empresa do nosso grupo, que é a Favela Log, e que a gente aprendeu tudo de logística, ou pelo menos um pouquinho que a gente conhece de logística foi com a Procter, e depois Vinatura e tantas outras empresas com quem a gente trabalha hoje. Mas o fato é que a gente, então, começa a perceber que a gente não podia apenas protestar, embora eu acho que o protesto é fundamental, é importante, todos os estresses que a gente precisa causar em momentos como esse são fundamentais. Mas chega um momento que, logo após o protesto, logo após os estresses, é preciso, na verdade, a gente sentar para poder construir. Porque, em geral, as nossas agendas elas sempre são pautadas quando morre alguém. Mas, entre uma morte e outra, a gente faz o quê? A gente constrói o quê? Então, nós precisamos construir alternativas para que a gente não precise mais protestar por conta de morte, mas para que a gente possa pautar, criar uma outra agenda. E, quando eu digo isso, eu não estou aqui dizendo que protestar não tem relevância. Ao contrário, para mim, o protesto, muitas vezes agressivo, inclusive, é uma fase desse processo. Mas os movimentos sindicais, por exemplo, eles faziam greves, mas faziam greves para poder depois sentar nas mesas com os patrões e criar alternativas para os empregados. Então, eu acho que é muito importante nesse momento, quando a gente, então, senta para dizer, olha, a gente sabe qual é o peso e quais são as possíveis críticas que a gente vai receber aqui. Mas lá na frente, a gente vai poder entender e as pessoas vão ter um entendimento do quanto a gente, nesse momento, está sendo importante. E só não tem por que reconhecer nesse momento, porque não sabem tudo. Que a Rachel, a Carla de Recife, e não só os que estão aqui, como a Adriana Barbosa, estão fazendo nesse momento e construindo tantos grupos de trabalhos e pensando em tantas alternativas para a gente evitar que essas coisas aconteçam no futuro. Então, eu acho que, te respondendo de uma forma mais objetiva, Renato, eu acho que o que precisa ser feito é exatamente o que a gente está construindo aqui. Relacionamento, porque a gente sabe que o capitalismo é isso. A gente vive num país capitalista onde muitas vezes o amor é um detalhe. O racista ele não sabe muitas vezes que ele é racista, porque ele, inclusive, ele vai muitas vezes no Congresso ou vai no STF fazer uma manifestação com a roupa da Ku Klux Klan e ele entende que aquilo ali é uma roupa de carnaval e não sabe muitas vezes, guiado por racistas, muitas vezes, ele não sabe o que aquilo ali representa. Ele não sabe, por exemplo, que 7 pessoas tomando leite em público, como tem pessoas fazendo hoje na televisão, em lives, aquele leite representa, simbolicamente, a
purificação da raça ariana. Aquilo é um ato de racismo profundo. Como representa uma galinha preta numa encruzilhada, aquilo representa uma expressão de religiões de matrizes africanas. Então, na verdade, eu acho que quando a gente abre esses debates, constrói esses códigos com empreendedores de outros segmentos que estão aqui, de grandes marcas que estão aqui, eu acho que essa é a forma mais expressiva da gente fazer uma grande intervenção na sociedade. Porque não importa quando as pessoas vão aprender ou entender. Nós precisamos começar a dividir os nossos conhecimentos, as nossas experiências com essas pessoas, porque eu sei que, por mais que eu tenha hoje condição de sentar em determinados lugares, eu sei que eu tenho a cor da miséria. E os brancos, mesmo que eles tenham uma condição menor que a minha, eles sabem também que eles têm a cor do poder. E isso faz muita diferença para os pretos bem-sucedidos, porque eles podem ser muito bem-sucedidos, mas isso não deixa de fazê-los pretos e de fazê-los menores socialmente. Individualmente você pode ser igual a qualquer um, mas socialmente não, os números comprovam isso. Que os movimentos negros, na verdade, são ajudados pelos brancos. Os brancos eles dizem que não tem racismo, mas eles ajudam os movimentos negros e não criticam as secretarias de igualdade racial. Como é que você pode, com dinheiro público, ter secretaria de igualdade racial e se você não acha que não tem racismo, você não combater? Então, todos nós sabemos que existe racismo no país, sim, e eu acho que a forma de combater é a gente começar essa integração radical entre os empreendedores, porque o racismo ele é essencialmente dentro das empresas que parte para a sociedade, dividindo as relações, e nas favelas, obviamente, que são espaços simbólicos de opressão, porque o Estado está sempre presente lá, mas a gente sabe como, para poder fazer com que os pretos continuem ali represados como sempre ficaram. Ô Celso, eu estou lembrando de um fórum que nós fizemos em parceria com a Unesco, o Fórum Data Favela, que nós tivemos a oportunidade de discutir também a questão racial com o Hélio de la Penha. E nós perguntamos, mas Hélio, você ainda sofre racismo? Ele fala, eu não sou mais negro, eu pertenço à categoria dos famosos, né? E que de repente passaria, simplesmente por ser mais conhecido, ter um tipo de tratamento diferente. A outra questão muito importante que você levantou aqui tem a ver com a importância da oportunidade econômica. Porque nós temos vários CEOs nesse painel, mas ninguém é CEO de 25 empresas aqui como você. Marcelo, Juliana, chegaremos lá um dia para ser CEO de 25 empresas. Nada contra a Nestlé, nem contra a P&G. Não, mas Renato, por favor, 25 empresas de baixa renda, pelo amor de Deus. Não, eu tô vendo o Celso aí, é o CEO dos CEOs dessa situação. Ju, a gente já se conhece há muito tempo também, Marcelo, é um prazer estar aqui com vocês. E vocês dois dirigem duas das multinacionais mais tradicionais e presentes no dia a dia dos brasileiros, nos lares desses brasileiros. Eu queria que vocês contassem para a gente o que as organizações de vocês têm feito pelo combate à discriminação. Começa você, Marcelo, por favor. Vocês estão desenvolvendo alguma ação mais direcionada para combater a discriminação racial? Vocês se inspiraram em algum lugar do mundo ou isso veio das ações que vocês tiveram aqui mesmo no Brasil? Prazer estar aqui com você, Marcelo. Muito prazer, muito obrigado pelo convite. Eu tô muito contente de estar aqui com vocês e devo dizer que é uma coisa que reflete muito nos teus dados. Por exemplo, na Nestlé nós temos uma representatividade, nós somos 30 mil, temos 43% de negros e pardos. Que podemos dizer, ok, a reflexão mais ou menos da sociedade brasileira. Porém, exatamente como você mencionou, quando vamos subindo, já a representatividade cai para números ridículos. Então, nós já há alguns anos tomamos a decisão de que não somente era moralmente correto, senão que era um tema de sobrevivência, que nós tivéssemos uma diversidade interna equivalente ao que acontece na sociedade brasileira.
Como você sabe, nós temos 100 anos de Brasil, nós temos na presença de 99% dos lares brasileiros, e nós não podemos administrar esse sucesso, essa conexão com os consumidores brasileiros, através de pesquisa. Nós temos que ter essa riqueza diversa do Brasil dentro de casa. E como é que nós fazíamos isso em todos os níveis? Então, nós começamos ativamente e modificamos todos os nossos critérios de contratação. Foi mencionado aí por algum de vocês, temas de idiomas, temas de diplomas, etc. E como nós poderíamos, não é uma questão de baixar o nível de exigência, muito pelo contrário, é ver como nós podíamos julgar e selecionar as pessoas por outros critérios, como a atitude, como situações de liderança, como situações de flexibilidade, que isso finalmente é o que gera o critério, e que gera, desculpa, o sucesso de uma pessoa no seu dia a dia profissional como na vida. Então era isso que nós começamos a trabalhar, trabalhamos muito com Gerando Falcões, que o Celso, bom, todos vocês conhecem bastante bem, etc., para como nós poderíamos trabalhar nesses critérios diferentes. E tivemos trabalhando muito, mas claro, isso não era suficiente, porque esse era para a contratação de pessoas, e aí demoraria anos e anos e anos para fazer. Então nós falamos, bom, ok, agora com essa representatividade interna que nós temos que acelerar e desenvolver a carreira dessa população negra e parda dentro da organização, que sejam promovidos e que tenham cargos de liderança o mais rapidamente possível. E como nós poderíamos, não de uma forma automática, senão que dando todos os instrumentos para que eles ou elas tivessem o sucesso nos seus próximos passos. E isso nós estamos trabalhando fortemente com mentorias, com cursos internos, com situações no qual nós podemos, e também trabalhar nos temas da mentalidade de toda a organização, que, como vocês mencionam, nós temos que facilitar que todos tenham um sucesso e que todos seja natural para todos nós que essa diversidade esteja em tudo que nós façamos e que não precisemos atuar de uma forma que seja em contra do que nós somos na verdade, porque senão estaríamos mentindo nessa diversidade. Nós temos que trazer as opiniões e a riqueza está na diferença de opiniões. Então essas são coisas que nós estamos fazendo ativamente. Eu sei que não queria passar muito do meu tempo assignado, mas depois nós podemos falar de outros temas que interessem. Muito obrigado. Marcelo, com certeza nós vamos falar desses outros temas e ouvindo um pouco desses exemplos. Eu também faço parte do conselho do Gerando Falcões, assim como faço parte do conselho da CUFA. A gente acaba esbarrando com realidades ainda de muitos executivos que nem se dão conta do racismo. Eu mostrei aqui para vocês dados sobre fazer piadas racistas, por exemplo. E o que nós vimos, eu vi isso numa grande empresa que tinha acabado de promover um primeiro negro para um cargo de gerência. E eu perguntei para ele como é que foi esse início de trabalho. E ele falou, quase chorando para mim, que foi muito difícil quando ele entrou na sala dos gerentes, que era uma sala que ele não podia entrar até então, e ele recebeu um bem-vindo à Casa Grande. No século XXI. Fazendo uma referência aos negros que saíam da senzala. Engraçado, porque imagine comer, tenho certeza que temos muitos executivos de tradição judaica que estão nos assistindo agora. Você comeria num restaurante chamado Auschwitz? Mas é normal comer num restaurante chamado senzala. A naturalização do racismo é tão grande no Brasil que situações como essas estão muito presentes. E estão presentes ainda mais na periferia. Eu conheci a Juliana quando ela estava bem no início da carreira dela, já na P&G, visitando
fazendo pesquisa etnográfica, convivendo e morando com pessoas de periferia. A periferia que os nossos números mostram, que são 3/4 formados pela população negra. Pensando em desenvolvimento de produtos, de ações de trade, que tem num país desigual como o nosso, a baixa renda e a população negra como um grande mercado consumidor. Ju, eu queria que além de você contar para a gente o que a P&G está fazendo, comentasse um outro detalhe. Eu sei que boa parte do portfólio de vocês tem a ver com produtos de beleza. Produtos que facilitam a autoestima da mulher brasileira. Como a P&G acredita que o combate ao racismo pode influenciar a autoestima dessas brasileiras negras? Conta pra gente então as ações da P&G no combate ao racismo e essa questão de negócio relacionado à beleza da população negra no Brasil. Prazer estar com você, Ju. Boa tarde, Rê, Rachel, Noel, Celso, Adriana, Marcelo. Que honra, que aula eu pude assistir hoje o evento do Carrefour todo e foi realmente, está sendo maravilhoso. Muito obrigado pela oportunidade. Esse é um assunto difícil, o racismo é estrutural. Eu relato até com a experiência da própria P&G, uma empresa que a gente tem muito orgulho de dizer que equidade e inclusão está no nosso DNA, está nos nossos princípios e valores. Ainda hoje celebramos que o nosso grupo de afinidade para orientação sexual tem 11 anos aqui no Brasil. Mas a questão étnico-racial nós estávamos tratando no bolo de equidade e inclusão. Uma questão tão complicada. E somente em 2018 que a gente individualiza esse assunto e começa de fato a dar uma atenção maior e muito merecida. As ações são muito semelhantes em intenção e princípio ao que meu colega Marcelo descreveu. A gente trabalha as nossas marcas, trabalha os nossos colaboradores, trabalha com os nossos parceiros, então em ações como essa que nós estamos hoje aqui com o nosso cliente Carrefour, em ações em que a Rachel já pôde estar, em ações que eu pude fazer com a CUFA, Mães das Favelas, e vou relatar uma de beleza em que eu fiz, não sei se o Celso vai lembrar, com Pantene lá, quando a gente começou a democratizar a Pantene, também buscando a beleza da mulher brasileira nas favelas. Top CUFA, o Top CUFA. O Top CUFA, isso aí, nossa, a gente está me sentindo tão jovem hoje, voltando no tempo. E também atuando na comunidade. Então, realmente, só há 3 anos que a gente tem trabalhado com mais intencionalidade esse vetor de inclusão e equidade. Com muito progresso, mas muito o que fazer. Então, a primeira ideia ou reflexão que eu trago é: por que a gente não começou antes? Se eu estava na periferia quando eu era ainda quase estagiária, mentira, né? Não era estagiária, mas se eu estava na periferia, porque realmente eu fazia parte daquelas pessoas que dizia: racismo não existe, eu não sou racista. Então eu acho que a gente precisa de verdade, líderes de empresas, levantar esse espelho, porque a responsabilidade, no lugar de falar de poder que eu tenho, como mulher branca, é grande. E em 2018 a gente começa essa jornada. Segunda coisa que eu gostaria de agregar ao que o Marcelo falou, são 2 ações que me dão muito orgulho. Uma simples e que pode ser replicada. Nós somos uma empresa americana, a P&G. Talvez vocês não nos conheçam por P&G, mas eu espero que conheçam, porque estamos presentes em todas as lojas do Carrefour, do Atacadão, no site. Pampers, Gillette, Oral-B, Pantene, Head & Shoulders. Então, estamos presentes em 9 de cada 10 lares brasileiros. Mas quem trabalha na P&G precisa falar inglês. Mas apenas 1% da população brasileira é fluente em inglês. Isso independente da origem étnico-racial. E tem mentiroso para burro no 1%, né? Tem mentiroso para burro dentro do 1%. Sim. Então, o que a gente faz hoje é, quando recrutamos
talentos pretos e pardos, nós estamos dando curso de inglês de 12 meses. Uma coisa simples, um investimento com retorno imediato, porque também como o Rê descreveu, tem tanto talento potência aí. Estatisticamente, tem mais do que em outros locais. Mas a gente agregou um trabalho de mentoria, porque não basta só recrutar, esse talento precisa se sentir acolhido. E a realidade, muitas vezes, que ele traz, ele ou ela da periferia, é diferente. E ele pode nos ajudar muito a criar esse ambiente inclusivo. Então, a gente coloca um executivo da companhia para ser mentor desse novo profissional. Isso tem nos enriquecido enormemente com uma mudança contínua de inclusão. Quase todos os dias, eu aprendo algo que eu podia fazer melhor para ser uma empresa mais inclusiva. E a segunda coisa, durante a pandemia nós lançamos uma aceleradora social, uma plataforma em que grandes empresas, pequenas empresas, ONGs e pessoas podem submeter seus projetos para a gente acelerar com dinheiro, acelerar com trabalho ou com conexões. Pudemos acelerar, inclusive, o projeto social Capacita-me, muito bacana. Sugiro que vocês, entre outros, também visitem esse projeto. E na primeira edição, nós aceleramos projetos que apoiavam foco Covid. E agora, na nossa segunda edição, como das pernas do nosso programa P&G Racial 360, nós estamos só fomentando o afroempreendedorismo. Porque há que se ter intencionalidade, há muito o que reparar. E se as grandes empresas não fizerem, ninguém vai fazer. Fala, Rê. Não, Ju, é que eu queria aproveitar essa ponte, porque você falou de dois temas aqui. O tema da beleza, mas também, principalmente, o tema do afroempreendedorismo. E a gente está aqui com a Adriana. Eu também tenho o privilégio de ser amigo e conhecer a Adriana há muitos anos, e já ter participado de muita coisa junto com a Adri, de já ter conduzido estudos para o Preta Hub e para a Feira Preta. Inclusive, eu falo em antemão, em primeira mão aqui para vocês, que nós divulgaremos aí no próximo mês um estudo apenas sobre mulheres negras para isso. Mas a Feira Preta e a Preta Hub funcionam como um polo aglutinador de empreendedores e empreendedoras negras. Dri, conta pra gente um pouquinho sobre a Feira Preta e o que o empreendedorismo negro tem para ensinar para as grandes empresas. Primeiro, eu estou muito feliz por a gente fazer essa conversa aqui com o Marcelo, Juliana, Noel, a Rachel, o Celso. A Feira Preta, ela existe, esse ano a gente completa 20 anos, começou como uma feira pequenininha para dar visibilidade para os empreendedores negros, e hoje é a maior feira negra da América Latina, e a gente tem feito processos desde apoiar no processo criativo, né, na criação de um produto, olhar para os aspectos de produção, até o escoamento, que é colocar esse produto desse empreendedor negro no mercado. A importância do empreendedorismo negro no Brasil, ela é de fundamental relevância, porque um dos temas que faz com que a população negra tenha mobilidade social já há muito tempo é essa possibilidade de empreender, né? Quando se dá o fim do processo da escravidão, a abolição, há 133 anos atrás, a gente não teve nenhum tipo de reparação de justiça racial, de justiça social, e a gente começa a empreender desde aquela época, 13 décadas atrás. Quando você compara o que tem de empreendedorismo negro no Brasil com a questão de empregabilidade da população negra no mercado de trabalho formal, você vai entender essa desigualdade, porque você pega os dados do Sebrae, mais de, 50% da população empreendedora numa categoria específica que é o micro, né, a micro e pequenas empresas, é formado pela população negra, sobretudo por mulheres negras. Mulheres negras, em sua maioria, que apesar de ter uma capacitação, muitas delas com alto grau de escolaridade, mas que empreendem na lógica da necessidade. Então, hoje, assim, né, com essa trajetória da Feira Preta de 20 anos, a gente possibilitou a construção desse tema e dessa pauta, desde fazendo advocacy em políticas públicas, inclusive está tramitando
uma lei no Senado sobre afroempreendedorismo, até desenvolver um pensamento sistêmico em relação a processos de levantamento de dados, que é o que a gente tem feito com você, a influência na academia, produzir conteúdo e conhecimento dentro da academia, construção de narrativas, porque quando você coloca no Google empreendedor, sempre vai aparecer um homem branco engravatado puxando, né, uma malinha. E não aparece a realidade que é o empreendedorismo real. Deveria aparecer a imagem de uma mulher negra, né, ali como empreendedora. Essa tem sido uma construção a longo prazo e que a gente bebe muito na fonte das mulheres do Tabuleiro da Bahia, que a gente bebe muito na fonte desse legado do continente africano no Brasil. É super importante você estar falando isso. Eu estava num evento do Google outro dia e falei que quem inventou a startup foi a favela e foi a população negra. Né? Agora todo mundo fala, amigo, ou você empreende na favela, ou você empreende na periferia, ou a população negra empreende, ela não consegue realizar muitas vezes o seu sonho, enquanto a gente não mudar a realidade do mundo corporativo que todos nós enxergamos e diagnosticamos aqui no dia de hoje. Eu lembro também quando eu fui montar o Data Favela junto com o Celso, ele falou, olha, nada da gente ser ratinho de laboratório aqui, só se a gente qualificar e analisar junto todos os dados sobre a realidade da população negra e a realidade da favela. De lá para cá, eu não posso dizer que eu casei com o Celso, porque ele é meu padrinho de casamento, né? Mas a gente conseguiu ver que não existe protagonismo negro sem negros em espaço de poder. E que isso não tem a ver apenas com inclusão, que não são os negros que se beneficiam com essa inclusão, são as empresas também que se beneficiam dessa inclusão. Então eu queria rapidamente, mas tem que ser bem rápido mesmo, que a gente está começando a apertar o tempo aqui, Dri, você falasse qual é o papel que você enxerga no investimento privado para promoções de ações, eventos e qualificações como as que a Feira Hub, a Casa Preta e a Feira Preta têm todos os dias. O investimento social privado, ele é fundamental, né? O braço de responsabilidade social das empresas é como as empresas se relacionam e devolvem para a sociedade aquilo que ela recebe enquanto lucro, aquilo que ela, né, se beneficia através do consumo. Eu acho que cada vez mais as empresas têm olhado para um recorte específico racial. Acho que um dos movimentos que as empresas podem fazer, uma possibilidade, ou ela criar programas específicos, que foi como a Juliana trouxe da P&G, olhar para o afroempreendedorismo, pensar em cadeia de valor, como incluir empreendedores negros na cadeia de valor, né, de uma grande empresa, até uma outra possibilidade que é você transversalizar, né, quando você cria editais, doações, filantropias, ativações de marca, você trazer a questão da equidade racial como uma premissa. E cada vez mais eu imagino que as empresas precisam estar conectadas, né, conectadas, interligadas, pensando realmente no processo sistêmico que é como as empresas, a partir da lógica do investimento social privado, sociedade civil, políticas públicas, a gente pode criar uma estratégia que ela tem um impacto estruturante, porque a gente está falando de um racismo estruturante complexo, e para isso você precisa ter um processo de resolução com esse olhar de estratégico e de ecossistema, e aí precisa estar todo mundo na mesa, né? E uma das tendências dentro do investimento social privado são as coalizões. As empresas têm se unido para endereçar um tema específico. A gente tem visto coalizão de empresas que têm endereçado especificamente a questão racial. Super importante você ter falado isso, e você, junto com os outros membros do comitê que estão aqui hoje, tem acompanhado a importância da criação dos editais para garantir que os empreendedores negros, ainda mais nesse período de Covid, tenham condições de manter seus negócios abertos, se qualifiquem cada vez mais e que também comecem a poder, de alguma forma, se beneficiar desse ecossistema que o grupo Carrefour tem na geração de renda. Pessoal, nós vamos para a última rodada, mas agora vai ter que ser ping-pong mesmo, senão vão me bater aqui na organização. Tá? Eu queria voltar com você, minha amiga Rachel. O que você tem visto avançar nas organizações brasileiras no combate ao racismo? A realidade de hoje é a mesma da realidade de alguns anos atrás? Melhoramos ou pioramos? Melhoramos. As empresas estão procurando formas de se letrar para entender a diversidade e como deixar o negro brilhar.
e é importante para que todos escutem de uma forma ampla e sonora. Deixem o negro brilhar. E tá tudo bem. É super positivo para a sociedade deixar o negro brilhar de uma forma afirmativa. Provavelmente caiu. Ações afirmativas para que esta dívida social seja mitigada. É isso que estamos para. As empresas estão, sim, tentando entender através dos seus altos executivos. Eu tenho mentorado muitos executivos, mas nós precisamos fazer com que esse feito seja cascateado para toda a empresa, começando do seu conselho, o qual eu posso dividir uma excelente notícia aqui. Por favor, Rachel. Acaba de chegar a nova conselheira do Banco do Brasil. Uau, que bom. Acabei de ser comunicada tal, mais uma barreira que a gente quebra, sabe, meu amigo Renato? Então, eu acho que é desta forma que nós abrilhantamos um evento como este, mais ainda. É desta forma que nós empoderamos os negros. Nós chegamos para ficar e não estamos pedindo favor para ninguém. Este é o nosso valor e estamos para tal. Rachel, em primeiro lugar, parabéns aí. Tenho certeza que você vai ter um grande desafio no Banco do Brasil. Nós vimos os resultados da pesquisa sobre como a população brasileira quer ver os negros representados na comunicação. Você tem um desafio muito grande nesse, que é um dos mais importantes, centenários bancos do nosso país. Antes de voltar para o Celso, eu queria rapidamente voltar para o Noel, para o Marcelo e para a Ju, e eu quero que vocês continuem um pouquinho nesse tema sobre o que deve ser feito pelas empresas, para essas organizações. O que pode ser feito da empresa para dentro, mas também o que pode ser feito da empresa para fora. ¿Para quién yo? Por favor, Noel. No, digamos que la situación son 50 más, un poco más de 50% da liderança se autodeclaram preto ou pardo. O que podemos fazer? Podemos fazer muito mais. Primeiro, acho que o que entendimos realmente é ser muito mais rigoroso com preconceito, discriminação, seja com colaboradores, clientes, fornecedores, e que nós chamamos tolerância zero. E realmente já tem que fazer uma análise global da empresa, da situação das lojas, o que aconteceu, quantos casos temos de racismo dentro das lojas que vêm ou dentro ou parte do cliente ou de fora, realmente. Então, isso foi realmente uma decisão e nós temos todos os meses agora uma análise completa e tomamos decisão. Isso que é importante. L'altro, realmente, investir em qualificação diferenciada, porque temos qualificação, temos um modelo que funciona bem, mas vemos que em alguns departamentos, como TI, por exemplo, falta, não encontramos o que nós tratamos com as pessoas que queremos contratar. Então, se não encontramos, temos que organizar isso dentro da empresa, ter capacitação, formação, universidade, dar tempo para aprender, dar, digamos, oportunidade a todo mundo. Isso que é importante. Temos que contratar mais pessoas negras em posição estratégica, temos liderança global, é bom, mas temos que ter pessoas negras a todos os níveis e o mais que entendimos também é incluir empresas de empreendedores negras em nossas cadeias. Acho não tínhamos isso, essa ideia do potencial, de capacidade para ajudar as pequenas e medianas empresas, que seja para as lojas ou também o e-commerce, plataformas que nós temos, e realmente uma decisão que nós tomamos para realmente ajudar as pequenas empresas, pequenos empreendedores, média empresa. E o último, acho mais uma tradição, mas aqui é quizás mais forte, é esse investimentos sociais na educação. Acho que em qualquer país vi realmente o prazer que têm as pessoas, os funcionários de aprender.
E isso é realmente um papel importante de uma empresa como Carrefour, investir no meio social, da educação, dar possibilidade de aprender a linguagem, mas algumas vezes para escrever. Eu fui diretor na França e todos os anos nós temos pessoas que vêm de todos os horizontes, que querem aprender ou a ler ou a escrever. Esse é o papel da empresa, dar uma oportunidade e é espetacular a progressão das pessoas. Então, voilà, é um papel social também que nós temos. Super importante isso, porque ninguém questionaria ensinar línguas para quando você foi transferido da França para vir para o Brasil, por exemplo. É algo natural que a empresa te ajude a aprender o português. Da mesma forma que a empresa pode ajudar quem não fala inglês ou quem não fala francês a conseguir falar e participar e crescer de empresas globais. Marcelo, você tinha dito para a gente, você tinha mais coisa para nos contar. Conta um pouquinho para a gente aí das ações da Nestlé a favor da diversidade no combate ao racismo. Renato, eu estou me sentindo mal de passar na frente da Juliana, hein? Pô! Mas a Juliana iria responder que os mais velhos primeiro. Tá certo. Eu vou responder por ela. Nós mulheres viemos para ficar. Então, Gil, deixa o Marcelo responder. Tá tudo bem. Tá bom. Não, o que eu queria dizer é que nós temos duas responsabilidades muito grandes. A primeira uma responsabilidade muito grande e uma oportunidade gigante. A primeira responsabilidade é que nós temos que mostrar o exemplo. Nós somos marcas que todos estão olhando para o que a gente faz. E uma vez que nós aceleramos as coisas, esses exemplos que a Juliana falou, esses exemplos que o Noel mencionou e tudo, e tem outros exemplos da Nestlé, nós damos os exemplos a outras empresas e nós começamos a mudar a realidade. Nós não vamos poder fazer sozinhos, mas nós colocamos a barra e vamos mostrando até onde pode fazer. E esse sentido de concorrência, esse sentido de se eles fazem, eu também posso fazer, é muito importante. Então, nós temos realmente uma liderança moral e que temos que continuar mostrando o que mais nós podemos fazer. E não só esperando que, por osmose, as coisas façam. Então, nós trabalhamos juntos sobre esse tema com muitas empresas e tudo, e é por isso que nós estamos tão motivados de estar aqui com todos vocês para falar sobre isso. Depois, o que eu acho que nós temos uma grande oportunidade é que nos dias de hoje nós temos a tecnologia que pode nos fazer democratizar muitas das coisas que nós podemos ajudar as pessoas a ter oportunidades. Seja de coisas simples, de dar formação, de aprender a fazer o currículo. Hoje em dia até temas de autoestima, de como as pessoas podem entrar no mercado de trabalho, como eles podem aceder a estágios, a melhorar um pouco o seu currículo, etc. E tudo isso vai ajudar a que a comunidade, essa comunidade possa ter sucesso aonde eles decidam que querem ter sucesso. Seja numa grande organização, seja empreendendo, como nós falamos aqui, tem casos brilhantes de empreendedores no Brasil e tudo isso, e quando a gente fala empreendedor, a gente pensa em internet e tudo isso, tem muitas outras coisas, quer dizer, nós temos plataformas que são de boleiras para fazer bolos com ingredientes Nestlé e vendendo pela internet, quer dizer... A Vende Bolo é um caso clássico disso, de dar empoderado, né? Eu sei, é super interessante. Então, são formas de usar a tecnologia para que essas pessoas possam aceder a maior expectativa de clientes e ter um maior sucesso e poder crescer. E quanto mais tenham sucesso, é melhor para todo mundo. Então, eu só queria reforçar aí que nós temos esse dever de fazer, de mostrar e de sempre estar melhorando e tentando coisas novas. E a tecnologia pode nos ajudar muito. E hoje em dia, isso pode ser um grandíssimo multiplicador.
Então, muito obrigado, Renato. Super obrigado, Marcelo, por esses exemplos e por esse depoimento. E Ju, eu estava ouvindo o Marcelo e eu lembrei que de um evento que talvez tenha dado, inclusive, muito certo do ponto de vista empresarial. Teve a importância do crescimento da Nestlé no Nordeste se deu através da baixa renda formada majoritariamente por negros. A discussão de cases que se tornaram emblemáticos, como a diminuição da embalagem para facilitar o desembolso e fazer com que a população de menor renda, são cases que eu tenho muito orgulho de ter participado durante a minha carreira, mas também que mostra de uma forma muito clara que nós não estamos falando aqui sobre favor. Nós estamos falando aqui sobre uma relação de prosperidade, onde todos ganham com a diversidade dentro das empresas. Você concorda comigo, Ju? 100%. E concordo totalmente com o que o Marcelo falou. Eu acho que tem muito que a gente fazer em todos os aspectos de equidade e inclusão, nessa vertente em especial, nas frentes que eu falei, na organização, na comunidade, com os nossos parceiros. Mas a mensagem que eu ia deixar aqui é a responsabilidade das nossas marcas, das minhas e as do Marcelo. Nós somos presentes em 9, eu em 9, ele praticamente em 10 de cada 10 lares. Detalhe, eu só estou há 33 anos no Brasil, então ainda vou chegar lá. E a voz das nossas marcas, a inovação que a gente traz, definem comportamentos. É a televisão, é o rádio, é a tela que aquela criança está vendo, que se ela não se vê representada, que se a inovação não é feita para ela, a gente está formando essa sociedade. E eu acho que essa é uma responsabilidade muito grande. E é com orgulho que eu digo que em 2019 a gente trouxe um centro de inovação para cá e o Brasil já está exportando inovação que foi desenvolvida, sim, para celebrar a beleza da mulher brasileira negra, chama-se uma linha de produtos chamada Unidas pelo Caixa, que existiam soluções como essa em outros países, mas a solução desenvolvida por cientistas e por consumidoras brasileiras teve um sucesso maior, feita, como disse a Rachel, sem pedir desculpas, porque eu tenho cabelo e assim, assado, mas com muito orgulho do cabelo que eu tenho, lindamente. E hoje é uma das coisas que a gente exporta para o mundo. Então eu deixo a mensagem, temos que fazer muito em todas as frentes, mas a nossa responsabilidade com as nossas marcas, da inovação, da voz e da representatividade é muito grande. Inclusive, nós temos uma forma simples, que todo mês a gente avalia se as nossas marcas estão corretamente representando os diferentes vetores de equidade e inclusão, que a gente pode compartilhar se alguém tiver interesse, porque não é nada muito sofisticado, mas começa a fazer parte do vocabulário do dia a dia da comunidade de marketing e vendas e faz a diferença, porque a gente só progride no que a gente mede. Um beijo enorme para todos vocês. Noel, muito obrigado pelo convite. Eu vou ter que pedir desculpa, porque eu estou um pouquinho atrasado para uma outra reunião. Não vou poder ver o fechamento do Renato e do Celso. Vamos fazer outra top cufa, Celso, que eu amei. Muito obrigado. Eu só queria que você ficasse só um pouquinho, porque eu queria te pedir o último pedido. A Procter & Gamble já me ajudou muito na vida, né? E como o Renato acabou de dizer, ele é meu sócio no Data Favela. A gente faz pesquisa já há mais de 7 anos. E eu queria que você me ajudasse com uma empresa de auditoria, porque só ele que ganha dinheiro. Então, tem alguma coisa está acontecendo de errado. Então, me ajuda com isso, por favor. Vamos conversar. Vai começar lá. Super obrigado, viu, Ju? Um beijo grande para vocês, me desculpem. Obrigado, Ju. Super. Obrigada pelos aprendizados, obrigada pela oportunidade. Super obrigado e até a próxima, Ju. Mas eu queria, antes de passar para o Noel encerrar e fazer um grande convite para todas as empresas que estão nos acompanhando aqui, eu queria perguntar para o Celso, pedir para ele fazer uma inconfidência aqui. Celso, nos últimos meses, a gente tem sugerido e muitas vezes essas sugestões têm sido acatadas, uma série de ações que o Carrefour e as empresas podem fazer para promover a diversidade.
teve o fim da terceirização interna das lojas, o lançamento de editais para os empreendedores negros. Hoje está no Valor Econômico a implantação da causa antirracista, em que o Noel já falou e volta a nos contar agora no encerramento. Mas eu queria te perguntar se você acha importante dar publicidade a isso. Porque é sempre um dilema de se parecer oportunista ou não. Mas eu queria a sua opinião, porque eu lembro que num papo nosso você nos contou que, pelo contrário, quando as grandes empresas dão publicidade a essas ações, como as que eu listei agora, isso inspira outras empresas a fazerem o mesmo, a também olhar para a sua cadeia produtiva, para transformar a luta de promoção da diversidade numa luta antirracista. O que você acha disso, irmão? É isso que eu acho de verdade. Eu acho que as coisas, quando acontecem, com a gravidade sobre tudo que aconteceu no Carrefour, que é uma tragédia que, antes de tudo, não é só o Carrefour que não vai esquecer, nenhum de nós vamos esquecer, para que justamente esse tipo de coisa não aconteça novamente. E nós, especificamente, quando a gente vem, se junta, para poder dar respostas e não acontecer como aconteceu com outras empresas, que essas coisas aconteceram, se pagaram a família e nunca mais falou do assunto, mas a gente precisa também fazer desse momento uma alavanca para que a gente possa pautar e levar essa agenda e avançar nessa agenda. E, portanto, inclusive, eu digo para você, Noel, o meu compromisso não é contigo. Eu nunca tive compromisso com você e nunca vou ter compromisso com você. O meu compromisso são com as coisas que vocês prometeram. E enquanto vocês estiverem cumprindo aquilo que vocês prometeram e aquilo que nós estamos exigindo, que é o que a gente tem que fazer, eu vou continuar, na verdade, trabalhando para que o futuro chegue, esses avanços dessa agenda também, a agenda também avance, para que a gente possa, na verdade, construir novas alternativas e fazendo com que o Carrefour seja também, nesse momento, até em função das circunstâncias, um dos porta-vozes desse processo e desse avanço. E por isso, eu acho que a gente não pode ser reativo, a gente tem que ser, na verdade, se a empresa estar produzindo, estar fazendo coisas, é preciso dizer, independentemente se vai ou não receber críticas ou se vai receber algum tipo de crítica que vai dizer que ela está querendo aparecer e se aproveitar disso. Porque se ela também não fizer, ou se ela não disser o que está fazendo, vão dizer também que ela não está fazendo nada. Então, é muito melhor ela receber críticas por estar fazendo do que ela receber críticas por não estar se comunicando. E aí, na verdade, pior você, além de ter acontecido tudo isso, ainda passar a percepção para a sociedade que você é um omisso. Então, na verdade, eu acho que é para ser dito sim. E aí eu queria aqui, na verdade, chamar a atenção para mais 3 pessoas que fazem parte desse comitê, que é o Pestana, que é a Mariana e o Ricardo. Na verdade, são pessoas que estão construindo isso conosco, e eu tenho um orgulho dessas pessoas. Adoraria que esse comitê não existe para esta finalidade, mas já que precisou juntar essas pessoas para poder dar respostas que começamos a dar agora, mas que são respostas que serão históricas e que a gente não podia dar respostas imediatamente em função até do trabalho que começou a ser desenvolvido, mas que certamente não tem hora nem tem dia para terminar, porque essa luta é muito longa. Mas na medida em que as pessoas começaram a entender, a perceber o quanto está sendo fundamental, importante, histórico, por exemplo, o Carrefour internalizar sua segurança, é algo que ninguém fez. Quer dizer, então o Carrefour não tem mais o direito de repassar a responsabilidade. Agora é dele a responsabilidade pelo que vai acontecer. Apesar de que existem 2 debates, se o Carrefour é culpado ou apenas tem responsabilidade pelo aquele fato. O fato é, eu pelo menos estou orgulhoso de estar construindo essa nova história, infelizmente a partir de uma tragédia, mas eu não gostaria que uma tragédia acontecesse, mais uma vez eu cruzasse os braços com medo de críticas. Eu acho que se a gente vai ficar famoso, se a gente vai ter reputação, se a gente vai construir tudo que a gente construiu e não vai usar essa construção, essa reputação para momentos de tensão como esse, então era melhor a gente ficar na nossa casa, no nosso canto, esquecido, com medo do que vão dizer de nós.
Super obrigado, Celso. Super obrigado por ocupar. Da Carlinha isso. A voz do Celso. Noel, por favor, Noel, a última pergunta para você. Vocês criaram uma campanha com o mote Juntos para Transformar. Por que um fórum trazendo fornecedores, outros varejistas, o convite que você fez para o Marcelo, o convite que vocês fez para a Juliana estarem aqui conosco? Por favor, nos diga se isso é um movimento único ou se esse movimento é um movimento que veio para ficar. Não, realmente para nós é um movimento que está para ficar e contamos com todos os atores, né? Grandes empresas que já têm ações concretas. Acho que este fórum é também um dia importante para nós, para todos nós, né? Para mostrar que realmente somos muito mais fortes unidos, né? Que podemos falar mais, mostrar mais o que estamos fazendo. Temos que aprender um do outro e não há competição entre nós, competição social, não existe isso, seria uma loucura. E estamos aqui para compartilhar, para, digamos, colocar à disposição tudo o que estamos fazendo, mas também queremos aprender. E acho que há muitas possibilidades, mas a ideia deste evento, por suposto, era também uma mobilização, tratando de mostrar melhores práticas, por lo menos o que nós aprendimos. A ideia realmente principal é não unicamente combater o racismo, mas precisa ser antirracista. E realmente muda completamente, porque se nós queremos ser antirracistas, temos que mostrar, primeiro, ações concretas dentro das empresas. Dois, temos que combater, temos que comunicar, temos que mostrar os valores que são todos os dias dentro nossas empresas e não ter medo de falar que há uma situação, sim, mas que se todo mundo faz parte do caminho, sim, somos capazes de mover realmente esta situação e fazer que um dia seremos muito felizes de haver participado a esse tipo de fórum e mais que todo feliz de contar o que nós estamos fazendo juntos dentro da nossa empresa, porque esse é o papel de uma empresa como Carrefour, P&G, Nestlé, todas são empresas grandes, medianas, também pequenas. E nós queremos compartilhar esta ideia realmente, transformar ideias em ações concretas, ajudar as empresas, empreendedores também, ser consciente que temos um papel social na educação, mas também como empreendedores, facilitar a vida das pequenas empresas. Temos muitas oportunidades e temos que contar isso. E o caso, acho que juntos somos mais de 4.500 e todo mundo, a partir já da situação, algumas vezes muito positiva que está na cada empresa, tomamos decisões concretas com determinação, podemos ver-nos já dentro de um ano para contar a realização das empresas a todos os níveis do Brasil. E assim a vida agora. Não unicamente fazer um negócio, e realmente mostrar que temos um impacto social importante com realizações concretas. Isso que quero realmente comunicar como último mensagem, me agradecer a todo mundo, porque é uma participação importante para nós, uma oportunidade de contar ações, ter também conosco grandes empresas, CEOs também que têm experiência, algumas vezes na rua, algumas vezes na universidade. É um ecossistema completamente diverso e muito importante isso para contar uma realidade e fazer que as coisas mudem, digamos, rapidamente. Noel, eu queria, em meu nome, e tenho certeza que em nome de todas as pessoas que formam o comitê,
pela diversidade, agradecer o intenso convívio dos últimos meses. E queria também cometer uma inconfidência aqui. Os nossos debates, consegui ver algumas ideias serem transformadas em realidade, como o fim da terceirização interna, como a criação de cláusulas antirracistas que fazem com que chamem a cadeia como um todo para o debate e para o combate à discriminação racial. Me inspirou o Celso Ataíde, inspirou o Silvio Almeida a criar um fórum permanente antirracista. E eu queria aproveitar, no final desse nosso debate, para convidar todas as empresas que estão nos assistindo a entrarem no portal do evento e verem a Carta Compromisso. A Carta Compromisso na criação de um fórum permanente antirracismo. Em resumo, ela tem 3 pontos. O compromisso das empresas em combater o racismo, um compromisso em colocar o racismo e a promoção, o combate ao racismo e a promoção da igualdade racial dentro da empresa, na sua política de compliance, e um processo rigoroso de letramento racial. Porque só assim nós vamos conseguir cumprir com a nossa parte na responsabilidade do combate ao racismo. Eu queria convidar o Carrefour, a Procter, a Nestlé e todos que estão nos assistindo a fazerem parte de uma jornada contínua na produção de conhecimento e de políticas para combater o racismo do Brasil. Foi um prazer estar aqui com vocês. Toca aí, meu amigo. Renato, muito obrigado.